Bem, vamos continuar o assunto de ligações químicas. Dessa vez a gente vai falar da ligação covalente. Tá? Na aula passada a gente falou do tipo de ligação iônica, que é um tipo de ligação que vai ocorrer entre um metal e um ametal. E hoje a gente vai falar da ligação covalente, que é outro tipo de ligação, só que agora vai ter compartilhamento de elétrons, não vai ser mais uma troca de elétrons. Então, toda substância química ela pode apresentar essas três ligações, esses três tipos de ligações. A ligação vai ser iônica, ou ela vai ser molecular, ou ela vai ser metálica. Quando o composto for iônico, a ligação vai ser iônica. Quando o composto for molecular, que é o caso que a gente vai começar a estudar, a ligação vai ser covalente. E quando o composto for metálico, a ligação vai ser metálica. A ligação covalente, ela apresenta uma característica interessante, né? Eles vão ter ligações com ametais e ametais. A ideia da ligação covalente é que eu vou ter os compostos que não são metais interagindo. O que é que esses compostos ametais apresentam? Apresentam duas propriedades periódicas importantes, que é a eletroafinidade e a energia de ionização, que tem a ver com o elétron da última camada, né? Eles vão ter uma maior energia para retirar esse elétron. É mais difícil tirar o elétron dos ametais do que dos metais, certo? Então, a ideia principal aqui é que na ligação covalente eu vou ter compartilhamento de elétrons, tá? São pares de elétrons. Um elemento vai compartilhar um elétron, o outro elemento vai compartilhar um elétron. Então eu vou ter pares. Sempre tem a ver com pares, tá? Pode ser 2, 4, mas vai ser par. Um de cada um, 2 e assim sucessivamente. Quando são formadas as ligações covalentes? Eu vou ter um ametal que vai se ligar com um ametal. Eu vou ter um ametal que vai se ligar com o semimetal. E eu vou ter um ametal que vai se ligar com o hidrogênio. Tá? Lembrando que o hidrogênio ele não é um metal. Então aqui a gente tem três grupos de ametais e aqui a gente tem dois elementos ametais. Tá? E também o hidrogênio pode se ligar com o hidrogênio pode se ligar com o semimetal e o hidrogênio pode se ligar com o ametal. Então a ligação covalente é ametal com ametal. De novo, a gente tem a questão da estabilidade, que são os gases nobres. Tá? Todos os gases nobres, com exceção do hélio, tem dois elétrons na última camada. Então a ideia é que todos os elementos sejam parecidos ou tenham uma distribuição eletrônica próxima, igual ao de um gás nobre. Tem que ter 8 elétrons na última camada. Aí vai ser estável. Então a gente tem aqui que a ligação covalente é um tipo de ligação que vai ocorrer entre dois átomos que precisam adicionar elétrons. Então, por isso que são ametais. Né? Ametais é que vão adicionar em suas últimas camadas. Aí aqui vai ter o compartilhamento, que é o compartilhamento de pares de elétrons, que pode assegurar que esses átomos atinjam a quantidade de elétrons necessária em suas últimas camadas. Então aqui, por exemplo, a gente tem um hidrogênio, que é representado por H, ele tem um elétron na última camada, aí aqui ele vai interagir com outro hidrogênio, que também tem um elétron na última camada. Então a ligação vai acontecer que os dois vão compartilhar esses elétrons. Então aqui a gente vai ter um par de elétrons compartilhado. Porque ora esses pares vão ser de um hidrogênio, ora esse par vai ser do outro hidrogênio. Então nenhum perde e nenhum ganha. A ideia aqui é compartilhar. Na ligação iônica, a gente viu que um elemento vai doar elétron para o outro. Aqui não, aqui eles vão compartilhar. A regra do octeto é aquela que eu vou ter que os átomos
devem possuir 8 elétrons na última camada. Então, por exemplo, o sódio ele tem um elétron na última camada, o cloro tem 7. Então, esse elétron vai sair daqui e vai vir para cá, para esse completar o seu octeto, e esse aqui, depois que ele perder esse elétron, ele fica com 8 elétrons na última camada. Aqui a gente tem uma ilustração da molécula de água, H2O, onde eu vou ter a ligação covalente. A ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio e a ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio. O elétron do oxigênio vai ser compartilhado com o elétron do hidrogênio. E aqui eu vou ter uma ligação covalente. Aqui é um tracinho só. Aqui é a mesma coisa. Eu vou ter um tracinho só que representa esses pares compartilhados. O que são essas bolinhas aqui? São os elétrons. Então, o oxigênio ele tem 6 elétrons. Para ficar estável, ele precisa de mais 2, que é justamente um elétron desse lado com um elétron desse lado. Só que ele não vai ganhar esses elétrons, ele vai compartilhar. É como se fosse dele. Aqui na ligação covalente a gente tem a representação na fórmula de Lewis, que são aquelas bolinhas que a gente viu, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. Essa parte aqui é um pouquinho mais complicada, porque a gente tem que representar cada elemento na sua última camada, depois formar a fórmula estrutural e por último a fórmula molecular. De antemão a gente vai tentar só entender como é a fórmula de Lewis, que é aquela representação por meio das bolinhas, como eu representei aqui, tá? Mas tem alguns casos que a representação de Lewis é um pouco mais complexa, então a gente não vai chegar nesse ponto. Mas a gente vai ver que a fórmula de Lewis é importante para você entender a ligação covalente, como é que se forma a ligação, que é diferente da ligação iônica. E para a gente terminar, a gente tem a questão da polaridade. Nas ligações iônicas, a gente tem um polo positivo e o polo negativo. Como é que se dá isso? Isso se dá quando o elétron sai de um metal e vai para um ametal. Só que aqui o elétron não sai de um nem para o outro, tá? Eles são compartilhados. Só que vai ter casos em que um elemento ele vai querer puxar o elétron mais para ficar mais próximo dele, tá? Como se ele tivesse uma capacidade maior de segurar o elétron por mais tempo. É o caso do Cl. Quando o cloro, que é o Cl, ele vai se ligar com o hidrogênio, a ligação vai ser covalente. Só que vai ser covalente polar. Por que polar? Porque vai formar um polo, tá? Esse polo é devido à atração que o cloro tem com o elétron. Ele tem uma vontade maior de segurar o elétron do que o hidrogênio. Então, o elétron do hidrogênio não vai ser perdido, ele não vai perder o elétron, tá? Mas o cloro ele vai ficar com um elétron mais para ele do que com o hidrogênio, tá? Eles vão ser compartilhados, só que o cloro ele vai puxar mais o elétron do hidrogênio para ele do que o contrário, tá? Então a gente diz que a ligação aqui vai ser uma ligação covalente polar, porque vai ter um polo, tá? Um polo que vai ser temporariamente negativo e o outro vai ser temporariamente positivo. E o contrário, que são as covalentes apolares, é quando os dois têm a mesma vontade de puxar o elétron. É o caso do hidrogênio com hidrogênio ou é o caso do cloro com cloro, tá? Aqui eu vou ter uma ligação covalente apolar, porque a vontade de um é a mesma do outro, então o elétron como ele não saísse do lugar, tá certo? Então essa foi a introdução da ligação covalente, que é uma ligação que vai acontecer entre metal e ametal, ou melhor, ametal e ametal, tá? E que vai acontecer o compartilhamento de elétrons. Para facilitar, a gente vai usar o diagrama eletrônico, o diagrama de Linus-Pauling e a tabela periódica, para a gente entender melhor como são formadas essas ligações, tá? Então até a próxima aula sobre exercícios de ligação covalente.